Pessoal, então a Cris trouxe uns pontos muito importantes aqui que eu queria destacar, que é justamente essa visão para o consumidor. A gente discutiu muito essa relação de varejo e indústria, né? Isso ele precisa ser cada vez mais, obviamente, aterrissado, a gente precisa entender as melhores práticas, só que a gente tem a visão, obviamente, sempre com o cliente, né? Então, diante disso, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Como que o cliente ele gira em torno dessa estratégia de retail media na visão do varejo, na visão da indústria e, obviamente, na visão das agências, que fazem um papel fundamental hoje para aproximar ambos os lados, né? E, por conta disso, a gente vai ter um painel. A gente teve muito conteúdo hoje, né, individual, contando um pouco dos desafios, das experiências, e a gente agora vai partir para o nosso formato de bate-papo aqui. E a gente tem 3 grandes nomes para poder contribuir um pouco para esse entendimento, né? Então, queria chamar aí o Eduardo Galanternick, ele é VP de Negócios na Magalu. Fala, Edu. Queria chamar a Bruna Palma, que é gerente de e-commerce sênior na Danone. E aí, Bruna? Obrigado. E, por fim, queria também chamar um grande parceiro nosso, que também acreditou aqui no nosso encontro, entende a necessidade e a oportunidade da gente, todo mundo junto aqui, discutir sobre os desafios e os aprendizados, e é patrocinador aqui do evento, que é o Léo Nares, CEO, CIO da DP6. Léo, obrigado. Pessoal, a ideia aqui é um bate-papo, tá? Eu tenho aqui algumas perguntas que a gente veio captando ao longo das apresentações, né? Acho que a gente tem muito o que discutir aqui, mas eu também quero convidar vocês a participarem dessa conversa, né? Não é sempre aqui que a gente tem essas feras aqui à disposição para a gente aprender um pouquinho. Eu vou começar aqui com as minhas. Eu tenho muitas, mas eu vou dividir com vocês aqui o tempo, óbvio. Mas para a gente quebrar um pouquinho o gelo, né? Eu queria entender de vocês, pessoal, como é que hoje retail media é fundamental na estratégia de vocês, né? A gente sabe da importância, mas realmente, no dia a dia, como é que isso está ancorado, né, dentro da DP6, do Magalu, da Danone, né? Para a gente entender um pouquinho o basics, né? O high level sobre a importância desse negócio pro dia a dia e pro business de vocês. Então, Bruna, se você puder começar aí contando um pouquinho para a gente, e aí depois a turma complementa. Combinado. Gente, super prazer. Sou a Bruna, Head de E-Commerce da Danone. E eu acho que muitos de vocês devem estar se perguntando, Danone, por que retail media? A gente tem uma estrutura de e-commerce super estruturada. A gente, na verdade, vende uma série de produtos extremamente diversificados, acho que vão muito além, acho que talvez os produtos clássicos que vocês conheçam de refrigeração. Mas falando um pouco sobre retail media. Retail media, para a gente, acho que mais do que aumentar a receita e aumentar vendas, para a gente é uma estratégia de geração de valor através da captação de insights de consumidor. Então, a gente, não vou nem entrar aqui na conversa sobre a importância de dados para as companhias, eu acho que isso está claro para todo mundo, mas, para mim, a estratégia de retail media, quando a gente pensa numa empresa que tem muito pouco contato, que nem a Danone, que é uma indústria, que fala com o consumidor final através de varejistas terceiros, a gente tem muita pouca oportunidade de captação de dados, aquisição de dados e de conversar com o nosso consumidor final. Então, a estratégia de retail media para a gente aparece muito como uma forma da gente, como indústria, se conectar com o nosso consumidor final, juntar insights e, principalmente, conseguir criar essa jornada 360 dele. Bacana. Realmente, é importante você ter essa relação próxima, afinal, o consumidor ele quer cada vez mais se conectar com você. E, obviamente, o Edu está aqui nesse papel de fazer esse link, né? Magalu, obviamente, é um case, todo mundo ama, né, essa relação, inclusive personalizada pela própria Lu. Então, Edu, como é que você enxerga isso, né, essa relação com a própria indústria e como é que isso se ancora dentro de uma estratégia global dentro do Magalu? Bom, primeiro, boa tarde a todos, prazer estar aqui, obrigado aí pelo convite. Super legal ver sua apresentação, Cris. Acho que há 15 anos atrás eu vendi a página de tabloide no Carrefour. Isso já era ads, né? Hoje que era o trade, naquela época já tinha briga com o time comercial para ver o que ia para o marketing e o que ia para o comercial.
E não mudou muito até hoje, né? Mas falando um pouco sobre o porquê de ser uma coisa marginal, e sempre foi, todo varejista sempre tinha uma intenção de pegar um dinheiro que não era o dinheiro do comercial, que era o dinheiro do marketing. E isso era marginal, tinha uma relevância, mas não era o centro da estratégia, né? E a gente aqui está hoje discutindo isso numa sala como essa, com tanta gente qualificada, porque, de fato, hoje tem muito dinheiro na mesa. Tá? Então, quando você olha para fora, você pega a referência do que já está acontecendo lá, seja na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, a parte da receita dos grandes varejistas que vem de publicidade já é muito significativa. Tá? E isso acontece, acho que, de um lado, pela própria penetração do e-commerce, né? Da capacidade do uso de dados, como vocês já estão falando, da restrição de uso de dados pelas plataformas tradicionais, onde o dado proprietário ele cada vez tem mais valor e grandes plataformas terminam tendo esses dados proprietários, né? E aí, olhando pelo nosso lado, acho que tem dois aspectos bastante importantes. Um é a capacidade que a gente pode prover para as indústrias, né? De entender um pouco melhor seu consumidor, de tomar decisões com melhor nível de rentabilidade sobre os objetivos dela, ou seja, um lançamento de produto, um produto que talvez não esteja com tanto giro e que queira acelerar. Isso ganhou uma relevância e uma capacidade de impacto muito grande. E um terceiro ponto, no caso nosso como marketplace, que eu tenho mais de 200 mil lojas vendendo dentro do Magalu, é impossível eu cuidar bem de todas essas lojas. Se eu não conseguir criar uma capacidade de fazer com que os próprios lojistas consigam acelerar seus negócios, suas vendas, eu provavelmente não vou estar prestando o melhor serviço. Então, o Eds vem também para contribuir nesse sentido, de dar ferramentas para os lojistas impulsionarem suas vendas dentro da plataforma. Então, essa é a visão geral do Magalu, algo que a gente vem desenvolvendo com mais foco, acho que há 1 ou 2 anos atrás, que deixou de ser marginal para fazer parte da estratégia, que esse ano a gente ainda dá mais foco e mais intenção, né, e recursos para essa iniciativa nossa. A gente tem até aqui o João, que apresentar ele, que tinha que estar aqui, mas o João começou a trabalhar com a gente agora, o diretor de ads lá do Magalu. A gente está super à vontade aí para conversar com todo mundo depois. Boa, bacana. E, João, bem-vindo aí. Esse mundo, está todo mundo aprendendo, cara. Então, vamos aprender junto aí. E, Léo, um ponto que o Edu comentou aqui que é fundamental é que existe hoje um desafio dentro do marketplace, né, dentro do varejo, de você destravar o maior valor possível para a marca e para o seller. E a agência ela tem um papel muito importante nessa jornada, né, dessa conexão. Então, queria entender hoje como é que você enxerga o papel da agência, né, em desenvolver, ajudar o próprio varejo a desenvolver todo esse mecanismo, né? Eu converso com muita gente aqui, todo mundo fala, eu preciso me aproximar das agências, eles são peça fundamental para eu conseguir alavancar cada vez mais o meu negócio. Então, como é que você está enxergando aí esse desafio que você tem um papel importante nessa jornada? Legal, muito bom. Primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade para a gente discutir esse tema, que é muito, né, muito relevante, muito importante aqui para o nosso mercado. Né, eu acho que é legal para clarear um pouquinho aqui o assunto, né? Hoje eu estou numa posição que é uma consultoria, né, que está muito mais que está próxima dos dois lados, né? De um lado das marcas, né, dos anunciantes, então a gente se aproxima muito nesse momento, né, do trabalho que as agências de comunicação fazem, e a gente também trabalha do lado, né, do varejo e das soluções de retail media, e aí encaixa justamente esse ponto que você falou. A gente precisa construir essas pontes, porque nós estamos falando de áreas, né, como foi apresentado né, pelo Guilherme e depois pelo Vitor, de áreas que não costumeiramente se falam, né? São áreas que estão precisando se conectar agora por essa oportunidade, para destravar essas oportunidades, né? Então, eu vou contar umas historinhas aqui, né? Por exemplo, já em 2012, 2013, ali, alguns clientes, né, algumas empresas chegavam para a gente com esse desafio, né? E o desafio não estava estruturado. As marcas chegavam falando, eu preciso descobrir sellout e integrar a minha campanha com essa informação de sellout. Né? E o varejo chegava do outro lado falando, eu quero, né, vender mais e preciso integrar essa verba. Só que isso não era, de maneira nenhuma, pavimentado, né? Ou seja, a gente não tinha caminhos para fazer isso. Era uma negociação atrás da outra e, vamos dizer assim,
customizações, para não dizer gambiarra, né? Customization em inglês, em português é gambiarra, né? Mas eram gambiarras que eram feitas para a gente conseguir conectar essas pontas. E é nesse ponto que eu enxergo o papel dos fornecedores, das agências, das consultorias, para a gente destravar esse valor, porque nós precisamos colocar aí uma camada de serviço, uma camada de tecnologia, para conseguir atingir ambos os objetivos, que é essa cooperação. E essa cooperação já existe uma intenção há muito tempo, mas agora a gente está chegando com maturidade para colocar prioridade e colocar mais investimento nisso, né? Eu queria até perguntar aqui para vocês, porque já percebi que nessa sessão a gente tem muita gente do varejo e das marcas aqui trabalhando, mas quem aqui já trabalhou em alguma campanha ou ação cooperada, né, e que compartilhou planilhas ou contas do Google Analytics, né, ou relatórios ou audiências na mídia digital, por exemplo, né? Uma audiência no Google ou no Facebook, ou no Meta, né? Alguma coisa assim. Alguém já fez isso? Compartilhou bases, audiências e afins? Temos alguns casos, né? E quantos aqui estão com vergonha de falar que fizeram isso, né? Enfim, acontece bastante, né? Oi? Né? Tem o compliance que, né, eu fiz uma pergunta muito inglória, mas é por isso, né? A gente está no momento em que essa estrutura precisa agora formalizar, senão a gente não vai sair, né, do lugar. Então, o papel que eu enxergo aqui, né, e a gente tem navegado bastante nesse caminho, é conseguir conectar isso e com que, né, a Bruna falou sobre o aspecto de dados e, no final, gerando o resultado que a marca precisa e que o varejo precisa, né? Bacana. Realmente, acho que é fundamental, pessoal, essa frente, né? Acho que da integração, da relação e a viabilização para que isso seja cada vez mais eficiente. Acho que que você falou, acaba acontecendo. Você manda planilha, você manda o e-mail, né? A gente é do varejo aqui de anos e anos. Eu estava acostumado a enviar e-mail, ser cobrado para enviar o e-mail do resultado da campanha, né? E acho que talvez, como é que vocês enxergam, e aí talvez o Edu primeiro, como é que você enxerga esse desafio hoje que você enfrenta, né? Nessa relação ainda de construir cada vez mais o Ads como um papel fundamental dentro do Magalu? Qual que talvez é o grande gap, grande frente que você quer atacar agora para poder transformar isso em algo cada vez maior dentro do Magalu? Acho que assim, a primeira etapa, que é o entendimento de que isso é algo importante para a empresa, que demanda recursos e que impõe mudanças até na forma como você se relaciona com as marcas, a gente venceu. E que fala um pouco sobre isso que ele falou, do ponto, você tem que criar canais formais de troca de informações, como a gente tem com os nossos parceiros de mídia. Então, eu não posso, por ser um fornecedor ou por ser um seller, não ter uma troca de informações que vai fazer com que ele tenha melhor performance e use melhor a plataforma. Então, essa primeira parte eu acho que a gente já endereçou. Entra a segunda parte, que aí é o stack tecnológico, entendeu? Você está falando de audiências, você está falando de um catálogo no nosso caso, de 90, quase 100 milhões de ofertas, você está falando de milhares de potenciais anunciantes, e esse negócio todo tem que funcionar de forma que eu não tenha, pelo menos na publicidade que acontece dos produtos patrocinados dentro da minha plataforma, uma perda relevante de vendas. Falo, o custo do Ads é a margem de contribuição da venda perdida. Esse é o custo do Ads quando você fala dentro da plataforma. Então, a gente tem metas, expectativas de que a gente consiga entregar a mesma qualidade de oferta através de Ads do que seria um não Ads. Esse conjunto de tecnologias, processos, algoritmos funcionando, tem que fazer com que isso aconteça. Então, esse é o maior desafio que a gente tem hoje. E, na medida que eu consigo integrar isso, eu posso, em última instância, transformar 100% do meu inventário em Ads. E como isso, do nosso ponto de vista, se eu não tenho esse custo de perda de venda, eu posso ser extremamente rentável para quem está anunciando. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. Perfeito, bacana. Isso é fundamental, sem dúvida nenhuma. A gente busca relevância, acho que o ponto que eu puxei, né? Como que o consumidor ele passa a ser peça fundamental para ele ter o melhor anúncio servido para ele e que, de certa forma, né, a companhia consiga rentabilizar aquele ativo que foi patrocinado em troca de um orgânico que talvez ali fosse o primeiro produto a ser mostrado para ele. E aí, Bruna, dentro de todo esse desafio, até mesmo o que o próprio Edu comentou sobre a audiência, né, esse desafio da gente entender bem, eu sei que vocês têm um case muito legal sobre trabalho junto à audiência, né, Data Clean Room, que acho que é um termo que a gente está falando um pouco primeiro agora,
né, e o Léo também é fera em Data Clean Room aqui, um pouco dessa troca, que eu acho que Data Clean Room deixa claro a evidência de como que a gente pode trabalhar cooperativamente, né, respeitando todas as regras de LGPD, de compartilhamento de dados, etc. Então, eu queria que você, obviamente, ancorasse um pouco no desafio que você tinha e como que esse case ele foi transformador dentro da Danone. Claro. A gente tem um case muito legal para compartilhar com a Amazon. A gente tem um relacionamento fantástico na Danone com a Amazon já fazia alguns anos. A gente vinha numa toada de crescimento muito legal. E a gente começou a se questionar, acho que a pergunta que todo mundo aqui nessa sala já se fez, que é como é que eu consigo manter o pacing desse crescimento enquanto eu consigo aumentar a rentabilidade da minha operação? E foi aí que, lá em 2021, a gente começou a nossa primeira operação de ads junto da Amazon. Primeiro focada muito em categorias rentáveis, em como é que a gente consegue trabalhar trade-up, cross-sell entre categorias, pensando em crescer cesta. E essa estratégia foi muito assertiva e a gente conseguiu fazer isso no primeiro ano. Então, a segunda pergunta que a gente se fez, que foi quando eu conheci o Léo pela primeira vez, foi muito focada em como é que, então, agora eu consigo, talvez, ir além da segmentação atual que eu tenho trabalhado dentro de ads, para começar a pensar em comportamento de consumidor como um dos principais insights para a gente trabalhar a otimização. Então, a Danone foi a primeira indústria no Brasil a trabalhar com o Amazon Marketing Cloud. O Amazon Marketing Cloud hoje é um Data Clean Room, que é basicamente um ecossistema de compartilhamento de dados entre marcas, entre varejo, entre indústrias, entre os publishers, de forma anonimizada, então que a gente consiga trocar essas informações de forma anonimizada e clusterizada dentro das regras de LGPD, mas que a gente consiga ir além também das informações básicas que a gente tinha anteriormente de ads. E o que a gente conseguiu fazer foi, pensando muito em otimização, pensando em comportamento, eu queria dividir um insight, acho que desse case, que foi muito baseado em como é que a gente consegue, dentro da Danone, a gente trabalha algumas categorias que têm um altíssimo nível de fidelização. Então, se eu falar, por exemplo, de uma categoria de um suplemento infantil, mais de 90% das pessoas ficam na marca a partir do momento que elas compraram. Então, vamos supor que o Léo seja um consumidor aqui de uma marca concorrente minha dessa categoria. Eu posso falar com o Léo 100 vezes, ele não vai comprar comigo. Não adianta eu continuar impactando ele com o mesmo anúncio, porque ele não vai comprar. Só que dentro da minha segmentação antiga, o Léo faz parte do meu cluster. Então, como é que eu consigo, talvez, pensar um pouco fora da caixa, pensar em comportamento para a gente ir além disso? E o que a gente começou a fazer a gente começou a se questionar qual que é o limite ideal de conversar com uma pessoa até eu saber que talvez eu tenha que parar. Qual que é o limite até onde eu sei que eu não preciso mais porque não vai dar certo, essa pessoa não vai comprar comigo? Então, a gente criou, na verdade, uma primeira campanha pensando em limites de comunicação, que a gente chamou de caps. Em que momento eu paro de falar com aquela pessoa porque eu entendo que ali não vai sair nada. É melhor eu investir aquele dinheiro de outra forma. Então, a gente criou campanhas de caps para 100% dos tipos de ads que eu tenho dentro de Amazon, para todos os produtos que eu tenho. E a gente, basicamente, assim, falei com o Léo 4 vezes, o Léo não comprou comigo dentro daquele ad específico, o Léo ele é colocado numa pequena blacklist temporária e eu paro de falar com ele naquele primeiro momento. E o que eu faço? Ao invés de pegar esse dinheiro e gastar com o Léo, eu vou pegar esse dinheiro e investir com outra pessoa que talvez seja um potencial consumidor meu. E o que a gente conseguiu fazer nesse primeiro momento? A gente mais que aumentou em duplo dígito a nossa conversão, o nosso ROAS, reduzimos em duplo dígito o nosso custo de conversão, enquanto, no mesmo tempo, no mesmo ano, a gente conseguiu mais que crescer em triplos dígitos a nossa venda total de Amazon. Então, foi assim, um resultado fantástico. Acho que a gente quebrou algumas premissas de como se trabalha em ads, como é que a gente consegue se provocar a pensar de uma forma diferente, pensar em comportamento de consumidor como uma forma de otimização. Então, pegando um pouquinho de Data Clean Room na forma que a gente tem trabalhado, é um case nosso compartilhado com o Léo, por isso que eu uso ele de exemplo, mas acho que é um case muito interessante, pensando exatamente no que a gente tem conversado sobre a otimização de jornada de consumidor e criação de valor. Muito legal. Acho que é fundamental, né? A gente discutiu um monte de temas, de assuntos aqui, a gente está passando desde o high level, chegando em momentos aqui muito específicos, como o próprio Data Clean Room, e como isso ajuda a gente a impactar esse cliente no melhor momento possível, da melhor forma possível, no canal certo, e até que ponto, né, chegar e, obviamente, enriquecer bases em conjunto, né, que eu acho que esse é um grande objetivo do Data Clean Room também. E, Léo, dentro dessa tese de Data Clean Room também, como é que você vê talvez a responsabilidade da agência em trazer isso para os clientes, e acho talvez um ponto até um pouco acima, como é que você vê, porque acho que eu comentei aqui, muita gente hoje que quer começar retail media, e às vezes até quem já começou, fala para mim, pô, eu estou fazendo um trabalho muito bom, eu conheço a indústria de anos, de trade marketing, etc., mas no retail media eu sinto que eu preciso me aproximar da agência.
né? Então, todo mundo hoje, até os grandes, falam para mim, eu preciso me aproximar da agência. Qual é o que a gente precisa fazer para se aproximar da agência? Vocês são inacessíveis ou vocês estão aí para a gente poder construir isso junto? Legal. Eu vou falar um pouco, né, do ponto de vista, né, da nossa atuação como consultor, né, e afins, e que a gente acaba chegando próximo ali da agência, mas falando um pouco da agência pelas dores que a gente sente, né, em conjunto ali quando a gente está atuando próximo desses projetos, são modalidades de mídia e de comunicação que têm diferentes alavancas ou diferentes conhecimentos necessários. Então, quando a gente fala de trade, né, do que a gente já fez de trade até hoje, né, e de campanhas cooperadas e tudo mais, muita gente até, né, não gosta desses termos de campanhas cooperadas, porque não diz muita coisa sobre o que é a complexidade. Fala muito sobre o lado comercial, né, da história e, às vezes, não aprofunda esse lado da comunicação. E é natural, porque quem estava lidando com isso ali, como o Vitor mostrou, né, no final do funil, está falando de trazer pessoas para a gôndola e para comprar. Quando a gente começa a falar do restante do funil, né, da consideração, da construção de marca, né, não é que a gente quer, a gente precisa falar, né, com os atores, com os agentes, né, com os responsáveis aí pela comunicação de marca. E porque isso muda o jeito que a gente coloca, muda a escolha de marcas, muda a escolha de portfólio, muda todas as escolhas, né, em relação a isso. Então, é algo que é necessário, é importante, mas não são os mesmos conhecimentos. A gente precisa conectar a ponta, né? Quando a gente estava no começo falando, né, o Guilherme falou muito daqueles conhecimentos e das áreas para a gente apoiar. Eu falei também isso naquele evento do E-Commerce Brasil, né, recentemente. A gente precisa ensinar trade para o mídia, assim, a gente precisa ensinar mídia para o trade. Né? Ambos os lados precisam colaborar, porque senão a gente não vai fazer essa ponta. E não acho que sejam inacessíveis, só não são os caminhos padrões. Porque existem expectativas em relação a essa relação. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai atrás de uma solução de retail media, né, a agência olha, né, do ponto de vista da marca, do anunciante, como um canal a mais para ativar. Só que quem aqui já olhou para um celular que não seja, né, com o olhar de eu preciso de um smartphone? Depois que começou a onda, né, dos iPhones, toda a expectativa em relação aos próximos telefones que fossem uma experiência parecida com o iPhone, com o que a Apple setou ali logo no começo. A mesma coisa acontece com o retail media. Quando a gente está falando de um canal a mais de ativar a comunicação, o que a agência espera? Espera, né, a integração, a possibilidade, a automação e todos os recursos que Google, Meta, né, e outras plataformas já colocaram no digital. E aí isso fica um pouquinho descompassado. Por quê? Imagina, se de um lado ele está esperando isso como recurso, só que o varejo tem outros recursos mais importantes ou tão importantes quanto para oferecer. A segmentação do trade, o first party data, tudo isso que a agência não está acostumada. Então, a agência vai com uma expectativa, o varejista vai com outra expectativa, né? E a marca, né, acaba tendo um desempenho que está, lógico, hoje em dia, todos os desempenhos que a gente vê de retail media são, né, muito bons, mas poderiam ser muito melhores, né, se a gente alinhar essas duas expectativas. Então, acho que é muito bom, né, e o Eduardo falou aqui sobre plataforma e tecnologia, esse é um ponto muito importante. No começo, a gente compartilha audiências, a gente faz tudo no nosso puxadinho, mas na sequência, para a gente ganhar essa escala e aprofundar nosso resultado, a gente precisa dessa base tecnológica, a gente precisa de uma plataforma de mídia que consiga automatizar, que tenha API, que o relatório chegue em tempo real, para a gente mexer o orçamento. Né? Senão, aquela história de eu vou colocar dinheiro aonde no retail media? Bom, não é necessariamente naquele que vai ser o mais barato ou que vai trazer o mais retorno, mas aquele que vai me dar a resposta mais rápido para eu mexer o orçamento dia a dia. Ou vocês conhecem alguma marca que hoje só mexe o orçamento uma vez por mês, ou uma vez a cada 6 meses, ou uma vez por ano? Né? Há décadas isso já não acontece. Né? Na época que TV talvez fosse a maior participação, né? Isso já não acontece e no digital é muito mais frequente. Então, a gente precisa de frequência, a gente precisa de atualização, a gente precisa de compartilhamento de dados, e isso flui dos dois lados. Né? O que não dá para a gente olhar com expectativas diferentes. Eu tenho muito valor em trade e o que oferecer do varejo, e eu tenho muito valor, né, no que a agência precisa para executar todos os dias para as marcas. Aí, no final, a marca vai conseguir ter, né, um bom resultado e o varejo também gerar essa melhor rentabilidade. Bacana, super legal. De fato, acho que uma coisa que a gente vê muito latente é como é que a gente consegue empoderar também, através de tecnologia, né, o próprio varejo, aí, a figura do Edu,
essa questão muito democrática, porque a gente naturalmente tem a Bruna com a Danone, tem outras grandes marcas aqui, mas existe um trabalho absurdo sendo feito pelo Magalu com os sellers, né? E os sellers hoje eles querem cada vez mais também conversar com esse consumidor, né? Ganhar o seu lugar ao sol. E tecnologia é isso. O puxadinho ele nos trouxe até aqui. E agora como é que a tecnologia consegue fazer com que a gente escale isso com o processo, e o processo traz a eficiência e a eficiência traz a rentabilidade, que é o que todo mundo procura. Todo mundo vai ganhar isso em conjunto, né? Não sei se a plateia tem algum ponto aí para trazer, alguma dúvida, senão eu tenho um monte de pergunta aqui, pessoal. Levanta a mão, por favor, gente. Oi. Desculpa, a minha pergunta eu queria fazer para o Eduardo especificamente, que eu acho que é o único que está representando aí varejista. Eu sou de uma categoria congelada e hoje eu acho que perecíveis, congelados e outros pesáveis, a gente tem uma dificuldade muito grande de operacionalizar as nossas categorias dentro dos varejos. Aliás, do varejo não, mas dos puros, sim. E aí a gente pensando o Magalu, né, um dos maiores puros do Brasil hoje em dia, e que já está fazendo uma operação com o varejo, quando a gente chega na nossa categoria, empaca, porque não rola, porque o varejo não quer fazer essa operação, porque o Magalu não quer fazer essa operação. Então, Eduardo, quem que vai fazer essa operação para mim? Pelo amor de Deus, eu preciso vender. Eu tenho uma resposta boa para você. Vamos lá, eu acho que se a gente olha para trás, principalmente a pandemia, fez com que fosse meio que uma corrida, sabe, corrida ao ouro, de todo mundo querer fazer tudo. No momento que todas as lojas fecharam, todo mundo precisava de alguma forma dar soluções. Então, as plataformas, de uma forma geral, pensaram na categoria mercado como uma grande oportunidade. É o maior revenue pool do mercado é alimentos, né? E boa parte alimentos perecíveis, congelados, etc. Mas o fato primordial é que as experiências de compra são completamente diferentes. A forma como o cliente entra numa plataforma como a nossa ou qualquer outro marketplace para buscar um produto que é um produto durável, vamos falar assim, é uma cabeça que é diferente de quem está comprando alguma coisa congelada. E a logística é diferente, a operação é diferente, tudo é diferente. Tá? Durante a pandemia, a gente comprou uma empresa chamada Aikifome. Não sei se vocês conhecem a Aikifome. Hoje é o segundo player de delivery do Brasil. Está presente em mais de 800 cidades pequenas. Tá? Não está em nenhuma capital, então muitos de vocês provavelmente nunca ouviram falar, mas faz alguns milhões de pedidos por mês. Começou com food delivery e a gente está cada vez mais expandindo para outras categorias, e categorias como de mercado, que a gente acredita que seja a solução melhor. O cliente entra numa jornada de comprar de uma determinada loja, e essa determinada loja consegue suprir a demanda de um cliente que está num raio geográfico curto. Tickets mais baixos, a mercadoria precisa andar pouco para ser rentável. Se você anda muito, um produto de R$30, R$50, se você anda muito com ele, muitos quilômetros, não estou nem falando de descongelar, estou falando que não paga a conta mesmo, né? Tem que andar pouquinho. Então, a nossa visão dentro do Magalu é a expansão para essas categorias através do Aikifome. Tá? Mais perguntas, pessoal? Léo, uma pergunta para você. Os nossos desafios de varejista, agência e a marca nesse meio. Como está evoluindo assim, as discussões dos CMOs com as... como está a discussão, a evolução dos CMOs, das marcas, dos marketings, com a procura de retail media no mix que a agência tem para oferecer de mídia? Agora começa a ganhar, né, mais tração e mais visibilidade, né?
Acho que a Bruna também pode comentar do caso dela, né, como que se materializa lá do lado dela, mas o que é mais importante é que isso está começando a integrar do ponto de vista das áreas que vão cuidar dessa gestão dentro das empresas, né? Porque já é entendido que, geralmente, essa verba ela começava onde? Começava em quem tinha relação com o varejista. E isso estava no e-commerce, no trade, no comercial, nas vendas, né? Apesar de, em várias empresas, ficar sob a mesma gestão da mesma CMO, do mesmo CMO, né? Eram tratados de maneiras diferentes e até competiam entre si, em alguns casos, né? Então, agora que isso ganha uma relevância em faturamento, né? Ganha uma relevância em investimento, em verba, isso já começa a mudar, né, um pouquinho. E aí as CMOs ou CMOs, né, já olham para isso de uma outra maneira. E esse olhar ele é muito importante porque é ele que vai empurrar as agências para incluir isso no plano. E não colocar como um puxadinho, né, do tipo, isso aí a gente vai deslocar um pouquinho. Não, porque se eu consigo fazer funil completo ali dentro, eu vou colocar desde o começo do meu planejamento. Eu não vou fazer aquilo só para a venda final, só para suprir a minha necessidade de bater a meta, né, em vendas ali no final das contas, e vou integrar ao longo da minha cadeia. Então, hoje já começa a entrar no radar, né? Em alguns CMOs isso já está muito a tempo no radar, né, Vitor? Vitor já, né, fez a cadeia aqui, né, do CMO para Retail Media, mas agora que a gente vê o CMO se preocupando com isso e falando, agora conversem, agora se integrem, porque essa verba a gente vai precisar trabalhar junto, né? Como é que foi isso lá, Bruna, do seu ponto de vista? Eu acho que a gente teve uma jornada relativamente complexa. Eu acho que bateu a pandemia, isso começou a virar um problema, mas nem todo mundo estava pronto para, acho que, evoluir na velocidade talvez que e-commerce geralmente requer, porque a gente é um canal que é muito rápido. O que a gente viveu na Danone foi um pouco contrário, quase. Assim, a gente se fechou como área, a gente sentou junto com o financeiro e falou assim, eu quero proporcional do que o time do físico está ganhando para investir no on se eu estiver mostrando resultado. Então, se eles ganham X por cada resultado feito, eu quero a mesma coisa aqui do nosso lado. Então, a gente se fechou, conseguiu criar um case muito legal de crescimento, ganho de share, ganho de relevância, até a gente chegar num ponto que agora a gente é buscado pelos times do físico, a gente é buscado pelo time do marketing. E aí a gente está passando por um momento agora de transição contrária, de se abrir para o resto da companhia, e a gente precisou fazer isso para conseguir crescer na velocidade necessária, e a gente agora está passando por um processo contrário, que é, agora que o CMO está nos procurando para querer investir junto, a gente está passando por um momento em trazer, então, uma pessoa de trade online para conseguir fazer meio que abrir um pouco das portas da nossa área, como as coisas funcionam e conseguir integrar a gente no resto dos processos da companhia. Então, eu vou te responder ano que vem essa pergunta, se vai dar certo ou não, mas a gente está passando por esse processo nesse momento exatamente pelo que você falou. Tem um ponto que a gente comentou aqui, acho que foi muito bem trazido aí pelo Vitor, a própria Cris aí também comentou, que é o desafio. A gente olha para o Retail Media, todo o poder de mensuração da audiência, isso acontecendo de uma maneira muito clara no digital, né? E todo mundo aqui tem o privilégio de poder ter uma relação também com o físico. A gente entende, isso está em discussão hoje nos Estados Unidos, né? A gente acho que talvez passou a barreira de entender o Retail Media no digital e agora começa a olhar também para o ambiente físico, que a gente, obviamente, tem um tráfego absurdo, principalmente em groceries também. O groceries tem o desafio ainda de se digitalizar, como o Edu bem disse, todo desafio de logística acaba acontecendo. Como que vocês enxergam, né, o papel do físico nessa jornada do retail e como é que isso conversa também com o grande drama do bolso, do trade? O Edu aí tem um monte de espaço já organizado dentro das estratégias comerciais do trade. A Bruna também tem o desafio de conversar isso com o time do físico, né? E imagino aqui que o Léo também tenha essa demanda aparecendo constantemente. Então, não sei aí quem quiser começar, porque esse é um desafio espinhoso, esse tema, mas eu queria entender como vocês estão atacando essa questão, porque ela é fundamental e realmente tem um grande dinheiro aí à disposição desse formato de trabalho do omnicanal, né? Do digital, impactando o cara no digital, olhando a conversão no físico, vice-versa. Como é que está sendo essa jornada? Para a gente concluir aqui, que acho que talvez é o grande ponto que acho que começa a abrir caminhos futuros aí da gente discutir adiante. Quer começar, Edu? Falando um pouquinho sobre isso. A resposta não vai ser muito boa, porque acho que a nossa jornada no digital está engatinhando. Tem muita coisa para fazer ainda. Quando a gente olha para o nosso parque de lojas, embora ele seja bastante grande, tem mais de 1.400 lojas,
a característica da nossa loja não é uma loja de alta frequência, né, de muito fluxo. As pessoas vão lá direcionadas para aquilo que elas estão procurando. E a gente já teve, quando não existia ainda essa palavra de retail media, a gente tinha discussões de como fazer essa publicidade cooperada na loja, e sempre tinha uma cabeça assim, o nosso vendedor ele não pode, ele tem que ser direcionado pelo que é melhor para o cliente. Tá? A gente sempre teve uma preocupação em relação ao uso do vendedor. Mas o uso de corner, isso tudo a gente sempre fez e continua fazendo. Tem oportunidades? Tem muitas oportunidades. Só que a gente acredita que, perto do que a gente ainda tem para fazer, e do tamanho do bolo que está no digital, isso vai ser num segundo momento. Então, Bacana. Não consegui ajudar muito. Eu vou complementar um pouquinho, né, com uma experiência que eu tive, que é até um pouquinho no profissional, mas do lado do ponto de vista da cooperação acadêmica aí, né? Meu mestrado, né, do mesmo jeito que o Daniel do Tenda também está lá atrás, ó, né? Foi em varejo, e a gente pesquisa muito esse tema de omnichannel, né, quando a gente fala no mundo acadêmico, né, e nessa pesquisa relacionada ao comportamento do consumidor. E do ponto de vista dessa integração necessária, um dos pontos mais importantes é você entender o que as pessoas estão fazendo e acompanhá-las, né, para direcionar ou para, enfim, estimular aí as suas vendas. Existe um fator, né, que é muito importante, que é você não forçar as pessoas no canal, né, porque isso a gente não consegue. Isso tem um efeito muito contrário. Né? Toda vez que a gente tenta direcionar as pessoas para falar, olha, você não faz aqui, você faz naquele outro canal, ou você só consegue fazer assim, você tem uma ligeira derrapada, né? Porque o consumidor ele se sente pressionado, ele sente uma perda de liberdade, né? Na pesquisa acadêmica a gente encontrou, né, um pouco disso. Existem alguns efeitos aí de sentimento de perda de liberdade que faz com que o consumidor tenha uma reação negativa em relação à sua experiência de compra. Então, o que leva a gente a entender que o quê? A gente precisa estar no canal que as pessoas estão. Né? E o que a gente viu de dados até agora foi a maior parte ainda do tráfego, para a maioria das redes tradicionais, está no varejo físico. A audiência está lá. Agora, é só no varejo físico? Não. Existe a jornada omnichannel. Existe a jornada que realmente busca. E a gente precisa conectar. Um dos pontos de conexão são os dados para a gente fazer isso. Porque no momento que eu descubro que um cliente comprou na minha loja física um produto que estava procurando online, eu já tenho que tirar ele da minha audiência online para não gastar dinheiro, como a Bruna falou. Né? Senão, a gente não está considerando essa complexidade. Né? Agora, já pensou, então, que eu tenho que integrar os dados da minha loja física com os dados da minha venda online, com o meu programa de fidelização e ainda automatizar a audiência online de acordo com o comportamento online? Né? Se nem no digital hoje a gente, né, às vezes, acaba pecando nisso, né? Quem nunca passou por uma situação de remarketing que fica perseguindo a gente mesmo depois que a gente comprou no online? Né? Acontece, né? As estratégias não são tão bem implementadas, né, como a gente coloca na teoria. Mas esse é um ponto. No ponto quando a gente olha a jornada online mais físico, a gente não decide onde vai ser a compra. É o cliente que decide e a gente só precisa acompanhar. E esse acompanhamento a gente tem que fazer com os dados. Por isso que o assunto de data clean room, colaboração de dados, implementar uma camada de tecnologia em todo o varejo, tal, é muito importante. Senão a gente fica, né, cego ao longo dessa jornada. Legal. E Bruna, assim, só para encerrar aqui, a gente está até estourando um pouquinho aqui nosso tempo, como é que você vê isso, né, essa sua jornada de responsabilidade no digital com o físico hoje na Danone? Eu acho que Retail Media tem sido a grande ferramenta que a gente tem tido para a negociação interna. Por quê? Porque é uma das poucas ferramentas que a gente consegue, de fato, trazer uma mensuração 360 do dinheiro investido. Então, hoje a gente sabe que uma grande dificuldade da loja física é como é que eu mensuro o impacto, por exemplo, do investimento de trade, uma campanha, um wobbler, alguma coisa que eu fiz. E em Retail Media, pela primeira vez, a gente, como e-commerce, que tinha um espaço muito menor, a gente amplifica a voz que a gente tem com a companhia e com as áreas detentoras de verba para conseguir esse espaço, efetivamente. Então, eu responderia de duas formas. Retail Media, para a gente, foi um grande enabler no sentido de construção de estratégias full funnel, que eram coisas que até então não eram conversadas, tanto quanto uma forma da gente trazer mensuração e ganhar espaço de discussão dentro da companhia que até então não existia. Bacana, super obrigado. Gente, obrigado pela aula aqui, de novo, muito aprendizado, né, coisas que a gente não discute no dia a dia e é super rico aprender com o que vocês aí têm de vivência ao longo do tempo. Então, queria agradecer a vocês. Obrigado a você, Gabriel. Obrigado, pessoal. Temos aqui um troféuzinho aqui, ó. Léo.
Obrigado, cara. Edu, obrigado, cara. Bruna.